Este é o podcast Servo de Cristo. Neste segundo episódio sobre o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, Marcos de Almeida e Bernardo Shaw ampliam um pouco mais a conversa iniciada no episódio anterior, focando mais especificamente no livro de Mateus. Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Seminário Teológico do Servo de Cristo. Eu sou Marcos de Almeida, sou um dos professores, sou um servo aqui. Tenho o privilégio de estar hoje com meu querido, precioso amigo, professor Dr. Bernardo Shaw. Amigo, Dulos também, né? Amigo, Dulos. Privilégio meu, alegria minha estar aqui. Marcos, muito querido. A gente já teve junto em outras ocasiões aqui no podcast. Então, sempre muito bom, sempre processo de aprendizado muito, muito profundo para mim interagir com você. E espero que seja útil essa conversa aqui para aqueles que nos ouvem. Muito importante. E lembrando que nós estamos numa sequência temática. A proposta é disponibilizar aos nossos ouvintes um conhecimento um pouquinho melhor e maior, né, a respeito do uso que se faz, né, do Antigo, das Escrituras no primeiro século, né? E especificamente agora, Bernardo, eu quero te ouvir, aprender com você, compartilhar com você também um pouco a respeito da maneira como o Evangelho de Mateus faz o uso do Antigo Testamento. E eu já quero aproveitar esse tempo e extrair o máximo aí do teu conhecimento, do teu coração, da sua mente, né? Que você fale um pouco para nós, dê um panorama aí, como é que você vê, né, esse autor, o Evangelho de Mateus, nessa perspectiva. Então, Mateus é um evangelho que teve a sua importância reconhecida desde muito cedo na sua história de transmissão, né? E é claro que os estudiosos ainda discutem, embora não com tanta força e energia hoje, né? Mas o pessoal ainda conversa a respeito de quem foi exatamente Mateus, se foi Mateus mesmo que escreveu esse evangelho. Mas, na minha opinião, a gente não tem razões suficientes para rejeitar a posição tradicional da igreja de que Mateus foi um discípulo de Jesus, uma testemunha ocular da vida e da morte de Jesus e posteriormente do Cristo ressurreto, de origem judaica, né? Mateus foi um cobrador de impostos. A gente vê ali uma correspondência nas fontes entre Mateus e Levi, que foi aquele cobrador de impostos que foi chamado por Jesus ali a fazer parte do grupo dos 12. Escrito, na minha percepção, antes da destruição do templo, né, um pouco depois de Marcos, e que tem essa preocupação muito explícita de contar sobre Jesus, localizando a sua mensagem em continuidade com aquilo que Deus já havia iniciado no Antigo Testamento, né? Então, no primeiro episódio dessa série, a gente falou sobre isso, que o termo uso do Antigo Testamento tem sua utilidade heurística, metodológica, mas que o que de fato está acontecendo ali nas fontes é algo um pouco mais profundo do que isso, né? Em Mateus isso fica muito claro, porque muito mais do que usar o Antigo Testamento, ele está localizando aquilo que acontece no evento Jesus, no ápice, no ponto climático desse enredo, dessa história, dessa revelação que já vem acontecendo desde Gênesis, né, até esse momento da história. Então, é assim que a gente localiza o autor, e eu acho que isso é importante. Excelente. Na hora da gente perceber, né, o que está acontecendo ali. Então, quero esclarecer aos ouvintes que nós estamos preocupados aqui, gente, em entrar em detalhes muito técnicos, né? Detalhes, assim, exaustivos, nada disso, né? A ideia é realmente conversar, mas também alcançar algumas profundidades. Eu quero só fazer alguma referência aqui com relação, né, à maneira como Mateus faz o uso do Antigo Testamento, ou seja, né, nós entendemos que o Antigo Testamento de fato permeia, né, bastante o Evangelho de Mateus. Para se ter uma ideia, né, para o ouvinte ter uma ideia, ele faz o uso de 55 citações textuais com um alto grau de semelhança com o texto da escritura hebraica. Por que é importante dizer isso? Porque nós temos outros usos, né? Não é o nosso tema, mas só para que se tenha uma ideia. Por exemplo, né, o autor de Hebreus
faz o uso, né? Depois nós vamos trabalhar Hebreus, ele faz o uso, mas ele faz o uso maciço da Septuaginta. Olha que interessante, professor. É bastante. Na verdade, até se a gente comparar Mateus com os outros evangelistas, a gente não precisa ir tão longe até Hebreus, né? Mas se olhar para literatura análoga aí, Marcos, Lucas. João é um bicho diferente, né? É um caso meio à parte, mas até se a gente comparar com João, a gente vai ver que Mateus tem uma tendência um pouco maior do que os demais evangelistas de mencionar o texto hebraico ou algum tipo de paráfrase que ele faz a partir do texto hebraico, né? Para quem gosta de números, viu, Bernardo? Para quem gosta de números é o seguinte, os 3 juntos, os outros 3 fazem 65 citações. Então, e Mateus faz só ele 55. Veja só, né? Praticamente quase 2 em cada. Quase, né? Deixa eu fazendo... É muita coisa. Muita coisa. E o Mateus é o único a ser tão intencional em dizer isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito, 3 pontinhos, né? Seja pelo profeta ou pelos profetas, enfim. E então a gente vê nitidamente Mateus tem uma preocupação em dizer que tudo isso que está acontecendo na vida, morte e ressurreição de Jesus é em continuidade, em cumprimento, em correspondência àquilo que as escrituras sagradas dos judeus, que a gente chama hoje, nós cristãos de Antigo Testamento, apontavam, né, para essa realidade. Quando você mencionou números, eu fiquei empolgado porque eu achei que você ia mencionar o fato de que o próprio Mateus gosta de brincar com números, né? Talvez por conta dele ter sido um cobrador de impostos, enfim, mas esse é outro assunto. Não, é interessante, né, nós alcançarmos, né, um pouco da dimensão desse estudo, até porque o entendimento de algumas passagens é fundamental que se alcance de fato, né? A maneira como Mateus, como autor, está se apropriando da revelação de Deus, aquilo que já, inclusive, se consolidou e que agora tem na pessoa de Jesus Cristo, né? O seu cumprimento. Você fez uma citação muito importante aí, ele faz pelo menos 12, né? Para quem gosta de números novamente, 12 citações do cumprimento da Escritura Sagrada. É muita coisa. Né? É bastante. Por exemplo, né, Bernardo, eu queria introduzir aqui a tentação de Jesus. Não é interessante, Bernardo, que Jesus faça uso apenas de um livro, só de Deuteronômio, enquanto, olha isso, enquanto Satanás, que é o seu, né, tentador, faz o uso, eu arrisco dizer aqui, não sei se você concorda comigo, uso aleatório. Jesus não, preciso, contextualizado e de um texto num momento histórico impressionante. Então o que a gente vê aqui, e aqui eu vou referir o ouvinte ao nosso primeiro episódio, que lá no primeiro episódio a gente explica brevemente o significado do termo tipologia, que é um termo quase técnico que a gente usa no estudo de hermenêutica, de interpretação bíblica e tal. Aqui na tentação de Jesus a gente vê um exemplo claríssimo de tipologia, em que Jesus nitidamente é retratado por Mateus como aquele que vem cumprir uma vocação que foi dada ao povo de Deus no Antigo Testamento, mas que não foi cumprida perfeitamente, mas que agora Jesus vem levar ao seu ponto culminante de forma perfeita, infalível, né? O fato de Jesus citar apenas os 3 textos de Deuteronômio reforçam essa ideia, essa realidade de que Jesus vem cumprir toda a lei perfeitamente. E é curioso que logo após a tentação de Jesus, depois de alguns breves comentários ali que Mateus faz, a gente vê o Sermão do Monte, onde Jesus diz que vem cumprir a lei e os profetas, né? E antes mesmo ainda no batismo, quando João Batista tenta impedir Jesus de ser batizado, ele fala, vamos deixar assim para que se cumpra. E o termo é o mesmo, é o infinitivo de pleró, plerosai, vamos deixar para que se cumpra toda a justiça de Deus, né? Então, nitidamente a gente vê essa preocupação de Mateus em retratar Jesus como esse que, ao ser tentado no deserto por 40 dias, e aqui a correspondência é muito impressionante, né? Bernardo. Ele vem fazer aquilo que Israel não fez. Só um parênteses aqui, Jesus foi Israel, ele foi um judeu, foi um israelita, né? Só pra gente... Tem uma tendência aí de colocar Jesus em oposição ao judaísmo, isso é uma grande falácia, é um erro até perigoso, né? Que pode ter implicações muito sérias, mas Jesus é o Israel, o representante de Israel. O Messias, ele é o filho de Davi, o filho de Abraão, segundo a genealogia, né? Então, é bacana que a gente comece falando da tentação, né? E ali Deuteronômio,
Deuteronômio, puxa vida, né? No contexto de novo, como você citou agora há pouco, né? O autor gosta, de repente, de trabalhar com números, mas é impressionante algumas analogias em termos de números. Por exemplo, 400 anos, né? Os 400 anos do período intertestamentário, né? Os 40 anos no deserto, os 40 dias no deserto, né? O Deuteronomos, na segunda lei, né? Que é dado agora para uma nova geração que está entrando na Terra Prometida, que está rumo a Canaã. Aí nós temos a Canaã celestial. É impressionante esse paralelo, é espetacular. Só talvez aproveitando o gancho aí dos números, a própria genealogia, né? Ela é dividida em 3 grupos de 14 gerações e toda essa coisa aí da divisão que Mateus faz, né? Principalmente se a gente compara com a genealogia que consta lá em Lucas, a gente vê que Mateus está fazendo algo um pouquinho diferente, com o intuito de reforçar o ponto teológico que ele quer que os seus leitores entendam acerca de Jesus, né? Aliás, eu acho que a genealogia é muito importante nessa nossa conversa, né? Porque você abre o Novo Testamento, o primeiro livro é o Evangelho de Mateus, e a primeira passagem que a gente encontra no primeiro livro do Novo Testamento é uma genealogia. E isso tem tudo a ver com esse nosso assunto, porque genealogia não é simplesmente para comprovar a linhagem de alguém, mas também, né? Mas além disso, tem uma função teológica muito importante de apresentar essa figura, no caso Jesus aqui especificamente a genealogia que a gente encontra em Mateus, de reforçar a realidade de que Jesus pertence já a uma história que acontece há muitas gerações já e que, portanto, Jesus vem cumprir uma promessa que foi dada a 2 figuras extremamente importantes nessa história, que é Davi e Abraão, mas ele entra nesse momento da história, em um momento da história em que essas promessas que Deus havia feito a Davi e Abraão culminaram apenas no exílio, por conta das dificuldades, enfim, das mazelas do povo envolvido nessa própria história. Então, só de a gente olhar para a abertura do Evangelho de Mateus, se a gente não sai com essa... Se o sujeito está lendo Mateus pela primeira vez e ele lê a genealogia e no final da genealogia ele não faz essa pergunta, mas por que é importante eu saber disso? Por que essa divisão de 3 blocos, de Abraão a Davi, de Davi ao exílio, do exílio a Jesus? O que está acontecendo aqui? A gente não entende muita coisa do que está acontecendo, porque de fato Mateus tem muitas ênfases, mas uma das ênfases mais importantes que Mateus está dando é essa, que Jesus vem pegar o bastão onde o povo de Deus e, portanto, toda a humanidade, encapsulada na história de Israel, deixou cair esse bastão. Jesus vem e, em cumprimento daquilo que Deus tinha anunciado a Abraão e a Davi, ele vem cumprir isso. E aí, à luz disso, a gente encaixa as tentações, a gente encaixa o batismo, o próprio Sermão do Monte, e aí a gente começa a perceber, não, pera, Mateus não está dando simplesmente um retrato fotográfico das coisas que Jesus falou e fez. Ele está dizendo algo para nós que, se a gente não prestar atenção, a gente não vai entender a significância do que Jesus fez, realizou e foi, né? E o outro detalhe é que as aberturas, os prólogos dos textos antigos têm uma função programática muito importante, que talvez o leitor não saiba, né? Os livros ali no primeiro século não eram códices, livros que a gente tem, que tem capa e quarta capa e tal. Eram rolos, né? Exatamente. E quando hoje você vai lá, se bem que pouca gente vai hoje à livraria, o pessoal visita o site, né? Mas está lá as informações do livro, a sinopse, né? Na quarta capa e tudo mais. Aí você fuça ali o índice, não tinha isso na antiguidade. O que eles tinham eram rolos. E, nesse sentido, os prólogos tinham muito dessa função de apresentar do que esse rolo está falando em sua totalidade. Então, o cara abria o começo e ele via a primeira coisa que era desenrolada. Então, a gente vê isso em João, o prólogo joanino é extremamente importante. Se a gente não entende o prólogo joanino, a gente não entende João. E Mateus também. E o que a gente encontra em Mateus é uma genealogia, só que muito mais do que uma genealogia é essa contação dessa história, da qual esse Jesus faz parte, sem a qual a gente não entende esse Jesus, né? E, Bernardo, isso é sensacional o que você está dizendo. Por quê? Porque o cristianismo sustenta, né, o princípio de um tempo linear, de um Deus que se revela no tempo, que marca o evento, que materializa a sua mente, a sua vontade. Por isso nós temos as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento, e você citou um texto
muito importante, né? Mateus 5, versículo 17, quando Jesus diz, não penseis, né? Não fique elucubrando, né? Ele faz o uso ali, vou gastar meu grego, né? Do auríssimo subjuntivo, e aí que eu vim, né? Para destruir, né? catalu, né? Que é o infinitivo ali, para destruir, né? Ou seja, ele traz essa questão, né? Interessante, a destruir a lei dos profetas, não vinham, aí usa lá, né? O plerol, que nós até podemos pensar no sentido transbordante. Né? Exatamente. Olha que interessante. E aí, a maneira como Jesus faz uma hermenêutica ali do Antigo Testamento, hein? Interessante. Ouvistes o que os antigos disseram. Aí o plerol, né? Eu, porém, vos digo. Espetacular. E eu acho que esse seu comentário, Marcos, eu tô todo arrepiado aqui, rapaz. Eu não consigo falar desses assuntos sem ficar arrepiado. Mas tem tudo a ver com a nossa conversa no primeiro episódio que a gente teve com o professor Stanley Kirchner também, quando a gente mencionou que o que leva os autores do Novo Testamento a falar do jeito que eles falam segundo a gramática, a linguagem, o vocabulário do Antigo Testamento é a convicção de que aquilo que Deus realiza na pessoa de Jesus é o seu ato salvífico definitivo. Então, Jesus é a realidade completa para a qual toda a história do Antigo Testamento sempre apontou, e que, portanto, isso leva agora a gente, né, os autores do Novo Testamento, a olharem para trás e reler tudo. E essa passagem específica do Sermão do Monte que você mencionou, que Jesus diz que vem cumprir a lei e os profetas, com o sentido de transbordar, porque no português o termo cumprir não ajuda muito, eu acho. Você não concorda comigo? Ele é dúbio. Porque parece Nostradamus. Pois é. Foi previsto e agora aconteceu, e aí agora cumpriu. A gente entende o termo cumprimento como algo que foi previsto, né? Perigo de limitar o valor semântico. Exatamente. E aqui o plerol tem essa ideia do trazer algo à sua plenitude, né? Para quem gosta de uma imagem projetada, eu gosto de pensar, né, num tonel, onde você enche e não para de encher. Aí ele começa a transbordar. Então esse transbordamento a gente percebe nessa formulazinha que Jesus vai usando. Né? Os antigos disseram, eu vos digo. Isso, e aqui o que é interessante é isso. No Sermão do Monte, se é que a gente pode chamar de interpretação, mas vamos usar esse termo, a interpretação que Jesus dá da lei dos profetas não é com base em um método exegético inovador de Jesus. É com base em quem ele é. Já que eu sou a realidade para a qual a lei e os profetas sempre apontavam, já que eu sou a própria plenificação ou transbordamento de toda essa realidade que a história da salvação indicou desde o começo, né? Eu, porém, vos digo. É isso aqui que vocês deviam entender agora, que é o real sentido daquilo que a lei e os profetas diziam, né? E essa ideia do plerol é importante. Eu acho que, já que a gente tocou nesse assunto, é importante a gente esclarecer com os ouvintes, porque, por exemplo, né, o termo plerol ocorre muitas vezes em Mateus, é um dos termos favoritos de Mateus, mas quando a família de Jesus volta do Egito, vocês vão se lembrar na história de Mateus, os ouvintes vão se lembrar, né, que Jesus nasce, aí ele tem que fugir para o Egito, porque o Herodes está com sangue nos olhos ali querendo matar ele. Herodes retratado como uma espécie de faraó, né? Pois é. O que enriquece ainda mais essas alusões que Mateus faz à narrativa do Êxodo. É extraordinário, Bernardo. Captar isso, entender isso é sensacional. E a ironia, né? Mateus vira de ponta cabeça, porque agora o faraó é o líder do povo, né? É o Herodes, enfim. Mas aí quando o anjo aparece para os pais de Jesus ali e fala, olha, vocês podem voltar, porque o cara morreu e tal. E aí quando eles voltam, o Mateus vai dizer, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, do Egito chamei o meu filho. Só que o que é curioso é que essa passagem, esse texto do Egito chamei o meu filho, é o texto de Oséias, capítulo 11, verso 1. E aí quando você volta para Oséias, você descobre que não é uma profecia do futuro. É Deus falando por meio do profeta Oséias, é Deus se queixando, na verdade, do povo. Olha, do Egito eu chamei o meu filho, alimentei, mas depois de um tempo esse povo obstinado agiu como um adolescente rebelde e tudo mais, né? Então, na verdade, é uma palavra de desabafo da parte de Deus, é uma queixa da parte de Deus. E aí quando a gente olha que Mateus diz que Jesus cumpre aquilo voltando do Egito, se a gente entende cumprimento nesses termos nostradâmicos, né? A gente fica confuso, porque peraí, Oséias não está profetizando algo sobre o futuro, então em que sentido Jesus vem cumprir? Nesse sentido, de plenificar, né? Você descreveu da questão do transbordar. Jesus voltar do Egito é ele revivendo essa história de Israel de forma plena.
e portanto, de forma perfeita. Então, a gente vê isso desde ali do capítulo 2 e esse sentido de planificação no próprio Sermão do Monte, né? E eu quero aproveitar nessa sua fala, né, entrar num tema interessantíssimo aqui, né, a questão dos vínculos, né? Ou seja, da missão de Jesus com as Escrituras do Antigo Testamento, né? Algumas categorias. Jesus como filho de Davi, como você citou. Cristo como rei messiânico. Olha a maneira, né, como ele propõe. O próprio discipulado de Jesus Cristo, que é um elemento extremamente importante no Evangelho, né? E como você diz, não é uma coisa que, né, caiu de paraquedas, não. Há uma relação já com a revelação de Deus. E esse discipulado, né, como uma prática efetiva de uma vida justa do cumprimento da lei. Olha que interessante, essa ligação, né, que, puxa, você começou muito bem, né, o nosso podcast falando, né, desse introito, né, desse prólogo, né, da genealogia. E você não sabe o que você estava falando? Eu lembrei também da importância de se ligar o hiato que aconteceu lá no cativeiro babilônico, por exemplo, 1 Crônicas, né? O que nós temos ali? Os primeiros capítulos de Crônicas. Olha que interessante, por quê? Para não deixar um vazio, ou seja, a história, ela não foi interrompida, né? Sim. Ela culmina... Como se Jesus tivesse vindo fundar a igreja. Pois é. Pois é. O Antigo Testamento é sobre Israel, Jesus veio fundar a igreja, né? Esquece, né? Tira, né? Sem contar que igreja é um termo usado na Septuaginta para falar de Israel, começa por aí. Mas enfim, no entendimento do imaginário popular das pessoas, Jesus veio fundar a igreja. Ele não veio fundar a igreja. A igreja é uma continuação daquilo que Jesus vem concluir em relação às promessas feitas por Deus por intermédio dos profetas, né? A eclesia, a congregação de Israel escatológica, né? Do Israel inclusivo, no caso, que inclui gentios. Mas, pois é, a genealogia é curioso, né, Marcos? A primeira passagem do Novo Testamento destrói qualquer entendimento de ruptura. Pois é. Mas, eu não sei, a gente faz isso, né? E aí a importância, né, a visão do todo, né? Nós temos que tomar cuidado, primeiro, né, que eu sempre defendo, e já falei isso no nosso primeiro episódio, tomar o cuidado de você não tentar criar teologia bíblica a partir de uma outra teologia. Não. É negativo. A teologia bíblica é feita, eu sei que é óbvio, mas é importante dizer o óbvio. Ela tem que ser feita a partir da revelação. E a revelação tem essa complexidade. Mas eu tenho percebido uma tendência, uma inclinação do aluno de teologia fazer teologia a partir da teologia. Que isso pode ser um grande problema. Qual é, no seguinte aspecto, muito pelo contrário, falar contra a teologia, não. Nós somos, e o nosso objetivo, nosso alvo aqui é a teologia, o entendimento correto. Mas o problema é, qual é o ponto de partida, Bernardo? Isso, exatamente. O ponto de partida é a revelação. Olha, eu conheço muita gente que tem passagens de Lutero, Calvino, Wesley, enfim, Barth, Agostinho, de cor e salteado, que é ótimo, eu admiro, porque enfim, é importante, eu aprecio demais esses autores, quem sou eu para falar desses gigantes, enfim, mas que não sabe o que Deuteronômio diz, qual que é a mensagem de Deuteronômio, por exemplo. E a grande verdade é que você pode não conhecer esses grandes autores da história da igreja e conhecer Jesus bem se você conhecer os Salmos, se você conhecer Deuteronômio, se você conhecer Isaías, Jeremias, Amós, né, Gênesis. Só que, infelizmente, é uma realidade, é um fato isso que você descreveu, né? As pessoas acham que a gente não entende o Evangelho se não entender Lutero, por exemplo, né? Não, a gente não entende o Evangelho se a gente não entender Isaías, se a gente não entender Deuteronômio, Salmos, enfim, e aquilo que Mateus, Marcos, Lucas, João, enfim, todos os outros autores do Novo Testamento estão fazendo à luz disso, né? Bernardo, você tocou num ponto que eu tenho insistido com os meus alunos, que é o seguinte: eu tenho 5.8, né? Eu digo 5.8 modelo 4.0. Ô, louco! Mentira! Verdade. Mas veja, a minha experiência com Cristo foi muito nova, né? 9, 10 anos. E nós tínhamos ali uma disciplina, uma característica daquele momento que era memorização das Escrituras Sagradas. Por isso que eu tenho dificuldade de migrar para uma outra versão, por exemplo. Eu sou Almeida Revista Atualizada porque eu vou ter que redecorar tudo agora. Entendo. Então, não é nada, né?
Mas o que eu tenho dito para meus alunos é o seguinte, né? É forçado essa perspectiva muito legal que você traz, que é a questão de nós termos o texto memorizado. É possível, isso é treino. Eu não consigo. Consegue. Você memoriza tantas coisas, né? Agora, aí partir para uma coisa mais legal ainda, né? Que eu sei que você e o professor Estevão fazem, que é memorizar o texto original. Você quer dizer o Estevão, né? Estevão possivelmente, hein, Fernando? Diz a lenda que C.H. Dodd tinha o Novo Testamento grego na ponta da língua, né? Diz a lenda, eu infelizmente não conheci. Mas o melhor que nós podemos fazer, né, para as nossas exposições é ter, né? Sim. O todo, né? E ainda mais importante, talvez, do que memorizar, é entender o que está acontecendo ali, né? A gente fazer o que os autores do Novo Testamento nos convidam a fazer, que é, a partir do evento Jesus, olhar para toda a realidade, inclusive para a realidade da revelação no Antigo Testamento, e entender o que está acontecendo ali, né? E você fez uma citação muito interessante, que é a questão do Evangelho iniciar, né? O Novo Testamento, né? O Evangelho de Mateus, né? Iniciar, e a maneira como Jesus propõe, né, a sua relação com o Antigo Testamento. Isso é extraordinário, né? Claro, ele tem uma leitura, porque você cita no nosso primeiro episódio uma coisa muito legal. Quando a gente fala do uso do Antigo no Novo Testamento, não é simplesmente algo muito distante, não, é o uso, inclusive, no seu contexto, não é isso? Sim. E Mateus tem essa característica, e Jesus, inclusive, diz, olha, se a vossa justiça, Mateus 6, hein? Estou citando aqui, ó, não exceder, ou seja, você tem ali uma perspectiva, a maneira como ele faz, a maneira como ele está entendendo ali. E essa perspectiva, como nós mencionamos, é a partir de um entendimento de quem ele é, né? Eu fico me imaginando, Marcos, se coloca no sapato dos caras que estão ouvindo Jesus falar lá no monte, lá no Sermão do Monte, né? Vem esse cara aí, que é filho de um carpinteiro, aparentemente tem a capacidade de fazer coisas impressionantes, mas ele começa a dizer coisas do tipo assim, olha, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos? Eu, porém, vos digo, né? E assim, a gente já viu muita gente na nossa geração reinterpretar a lei, os profetas, é errado chamar de rabinos os contemporâneos de Jesus, porque os rabinos surgem depois, mas enfim, os proto-rabinos ali fazem isso direto, olha, a lei dizia isso e tal, mas sempre que eles fazem menção a algum mestre importante, rabino, sei lá, Hillel dizia isso, Shammai dizia aquilo e tal, então é assim que a gente tem que entender. Aí vem esse cara aí e começa a falar, não, esquece, eu tô dizendo pra vocês. E aí no final do Sermão do Monte, esse mesmo, assim, você já tá de boca aberta falando quem esse cara pensa que é, né? Pois é. E aí você olha no finalzinho como que esse cara termina o sermão dele, esse cara, né? Não tô querendo ser irreverente, eu tô assim, se colocando no sapato de alguém que tá tendo um primeiro encontro com Jesus, você olha pra esse cara falar essas coisas e fala, quem que esse cara pensa que é? Aí chega no final, na conclusão, que é aquele momento que nós pregadores chamamos de tecladista para fazer a igreja chorar e tal, Jesus não chama tecladista nenhum pra frente e tal, ele olha pro pessoal e fala, olha, naquele dia muitos me dirão Senhor, Senhor. Meu Deus. E aí a gente olha para a Septuaginta e a gente vê que quase todas as instâncias em que o termo Kyrios é usado de forma dupla, Kyrios, ou Kyrie no vocativo, é uma referência a Yahweh, ao Deus de Israel. Aí vem esse sujeito e diz, naquele dia muitos me dirão Kyrie, em teu nome fizemos isso e aquilo. E aí você vai falar, não é possível. Quem que esse cara pensa que é? E aí você começa a perceber quem ele pensa que é depois que ele termina o sermão. Aliás, ele termina o sermão ainda dizendo mais, né? Eu comparo aqueles que ouvem essas minhas palavras e obedecem como aquele que constrói a casa em cima de uma rocha. Mas aquele que ouve, veja, a diferença não está em um ouviu e outro não. Os dois ouviram. Mas um obedeceu e outro não. E aí ele compara com a pessoa que construiu a casa sobre a areia. E o que é? Isso é Deuteronômio 28. Isso é Gênesis 2, as duas árvores. Esse é o caminho da vida, esse é o caminho da morte. As alusões que estão acontecendo em Mateus. São as categorias que eles usam e fazem essas alusões. E aí termina o sermão, ele desce, vem um leproso, um cara impuro,
que não pode se aproximar da presença de Deus por conta da lei, mas esse que vem cumprir a lei e os profetas estende a sua mão, toca e diz, eu quero te purificar. E aí não é Jesus que fica impuro, mas é esse cara que fica puro, né? É espetacular. E você sabe que, você falando, há duas coisas legais aí para nós destacarmos. Uma é quando Jesus termina de proferir essas palavras, diz, né? O texto de Mateus 7, versículo 29, as multidões estavam maravilhadas, agora autoridade. Mudou. Você vê que muda por quê? Porque ele não ensinava como os escribas e fariseus. Ou seja, eles tinham o Antigo Testamento. Só que agora o Antigo Testamento está ganhando agora, né, a dimensão da convergência em Cristo. Outra coisa interessante que você me fez lembrar do texto grego, que quando essas pessoas dizem, em teu nome nós fizemos homilias, nós pregamos, nós fizemos expulsão, sei lá, de demônio. Aí Jesus fala, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. A palavra iniquidade no texto original, anomia, privação do nomos. Anomia, que no grego, o alfa, privativo. Isso. Ou seja, você que não pratica a lei, você rejeita a lei, você quebra a lei. Que coisa curiosa, né? Ele acabou de dizer que veio cumprir a lei. Sensacional. Só que agora ele conecta cumprimento da lei com obediência às suas palavras. Porque ele é aquele que vem cumprir. E sabe que esse texto de Mateus, capítulo 7, agora é uma particularidade, tá? Uma coisa muito particular, é um texto que ele roda o meu coração. Por quê? É um dos textos que eu mais medito, mais penso e continuo meditando há quase 20 anos. Por causa de um adjetivo que ele usa ali, né? Aquele que ouve e pratica, você colocou muito certo, há 3 semelhanças, né? Entre o prudente e o imprudente, né? Ouve, constrói e sofre das tempestades. Isso. Agora, ele usa um adjetivo extremamente importante. Frônimos. Ele não usa sofós. Poderia, né? Poderia. Mas não usa, ele usa frônimos. Mas em contraste com o morós. Que é o intuitivo, sensível, aquele que ganha, né? Aquele que ganha quando ele está em Cristo, porque ele constrói. Ele cava, o Lucas dirá isso, né? Eu sei que nós temos. O sinótico diz que cravou profunda a vala, né? É um termo mais relacional, né? É um termo mais assim... Conexão. Isso, o sofos tem mais essa conotação mental e intelectual, embora não somente, claro, né? Experiência, também podemos pensar no sábio como experiente e tal. Mas o frônimo... É o cara que tem tato, né? O cara que entendeu. Sabe que eu gosto de uma analogia bem legal, né? Eu gosto de pensar, eu tô meditando ainda, tá, Bernardo? Tô aberto para aprender, viu? Vamos lá. Que é o seguinte, que é a ideia daquele que alcançou uma sintonia fina com o coração de Deus. Você percebe por isso que tem a ver com devoção. Nós temos a erudição, claro, vamos estudar. A gente não para nunca, né, Bernardo? Mas tem uma coisa, temos que equilibrar com a piedade. Com certeza, tanto é que o Sermão do Monte, a primeira coisa que sai da boca de Jesus é bem-aventurados os pobres de espírito. Né? E eu acho que essa afirmação final de Jesus, aquele que ouve e não pratica, nos força a voltar para o início do Sermão do Monte e a se lembrar, puxa vida, eu sou pobre em espírito. E aí a gente ouve da boca de Jesus, então você é um bem-aventurado. Vamos lá, vamos de novo. Esse processo de vocês se tornarem teleios, como é o Pai, né, perfeito, maduro, como é o Pai celestial. Não terminei essa obra em vocês, vamos lá, né? Mas, para linkar com o assunto, né, específico da nossa conversa, essa realidade de que Jesus conecta agora a obediência à lei com obediência às suas palavras, né? Quem ele pensa que é para fazer isso, meu Deus do céu? Acho que é isso mesmo, meu Deus do céu, né? Ele pensa que é. Não, e uma coisa interessante, que eu sei que é uma área da sua pesquisa, do seu trabalho, que é o Apocalipse, mas a questão também de Mateus depois projetar uma questão muito legal, muito importante, que é a questão lá, né, dos elementos presentes, do futuro, alguns elementos que Mateus trabalha muito isso, claro, né? O Apocalipse é muito mais complexo. O Apocalipse faz um uso maciço. Nossa, demais. Demais. Porque as pessoas não têm essa perspectiva, viu, Bernardo? Quando a gente leciona Apocalipse aqui no seminário, eu falo para os alunos, vocês leiam Daniel e Ezequiel inteiro, nem adianta vocês estarem aqui, senão, né? E os paralelos são impressionantes. Demais, né? Demais. E aí você tem já ali Jesus dando uma palhinha, né? Em Mateus, né? Agora, de novo, né? Não é algo que caiu assim, né? Não. Você usou uma expressão muito legal no nosso primeiro episódio, né? Psicografia, né? Desafio, fala aí. Negativo, gente.
a revelação acontece desde o primeiro momento, do início absoluto do tempo e do espaço. E essa questão que a gente chama de, essa coisa que a gente chama de uso do Antigo no Novo, na verdade é muito mais profundo do que isso. No caso de Mateus, é ele falando de Jesus usando a única linguagem adequada que ele tem disponível, que é a linguagem do Antigo Testamento. É porque eu acredito que os autores do Novo Testamento têm essa convicção de que eles podem até falar de Jesus usando linguagens diferentes, sei lá, do mundo helênico, linguagens filosóficas, sei lá, mas que eles não fazem de propósito, porque essas linguagens pressupõem categorias que são absolutamente, categoricamente inadequadas para falar desse evento Jesus. Não dá, eles precisam voltar para a história da revelação. João vai usar logos lá no seu, saindo um pouco de Mateus, se você me permite, Marcos, claro. Mas lá em João, no prólogo, ele começa dizendo que no princípio era o logos, e ele vai linkar o logos com Jesus. E aí, na história da igreja, muitos teólogos capitalizaram demais nesse uso de logos para o João, porque logos era um termo profundamente carregado do ponto de vista filosófico no mundo mais grego, helenista, né? E então dá para a gente entender por que isso se tornou algo tão suculento para os pensadores ali oriundos desse contexto mais grego. Mas é muito curioso. Quando você lê João, logos nunca mais aparece depois do verso 18. Acabou. Por quê? No verso 18 ele vai dizer que o logos se encarnou, né? Sarx egeneto se fez carne, e tabernaculou entre nós. E aí ele vai falar que a glória do logos, na verdade, não é de um logos filosófico. A gente já tinha visto antes no evento do Sinai, mas que Moisés viu, entre aspas, por meio de uma descrição verbal, naquele episódio pós-bezerro de ouro, em que Deus esconde Moisés na fenda da rocha e ele passa com sua glória, porque Moisés pediu, mostra-me tua glória, eu quero ver a tua glória. E Yahweh faz isso, só que lá Yahweh dá uma descrição verbal, um retrato falado. João está dizendo, a gente começou a falar do Logos, porque provavelmente João está escrevendo de Éfeso, e é um contexto já mais afastado da Palestina, muitos gentios lendo, que ele está falando, olha, isso aqui que a gente chama de Logos, vocês querem entender? Vocês têm que olhar para o Sinai. E isso aqui está em continuação, não com Platão, mas com Moisés. Bernardo, você está tocando num ponto muito importante e profundo, que é o seguinte. Apesar do Novo Testamento se apropriar de uma estrutura viável de comunicação sustentada pela dimensão, pelas categorias do koiné, do grego koiné, isso não significa que a ferramenta está carregada de categorias gregas. Não, muito pelo contrário. Por isso a importância desse nosso podcast aqui. E você foi bastante profundo, viu, nas suas asseverações, né? Estabelecendo alguns pressupostos fundamentais para o estudo, inclusive, de Mateus. Me parece, assim, para mim está muito claro, na verdade, que os autores do Novo Testamento, Mateus em particular, ele pensa a realidade a partir do Antigo Testamento. Não é só... Mateus não é meramente um leitor, um estudioso da Bíblia. Ele é alguém que constrói toda a sua vida, toda a sua epistemologia parte disso, a sua maneira de conhecer a realidade, de interpretar, é a linguagem deles. Assim como a gente fala português, eles falam a Bíblia, né? Eles falam as Escrituras. Então, isso é terrivelmente importante, porque as categorias que estão formando, as categorias que estão por trás daquilo que a gente encontra no nível léxico, vêm disso e não de outro lugar. Pois é, até porque quando nós trabalhamos, né, você tocou um ponto muito interessante, nós temos que lembrar que todo termo é uma representação gráfica e há uma elasticidade semântica, ou seja, né, se eu tornar mais palatável, você tem várias possibilidades de significados, né, do termo, né? Outra coisa fundamental que você colocou, que é uma aplicabilidade que você fez agora. Puxa, nós como cristãos deveríamos pensar Bíblia. Ser bíblico é para usar os termos do Stott, né? Ser bíblico não é saber citar a Bíblia, é pensar biblicamente. Pensar a Bíblia. Nossa, você agora trouxe uma dimensão espetacular, que eu acho que, inclusive, fecha, né, a nossa breve, porque ela deverá seguir aí, né, teremos outros episódios,
mas acho que fecha, até porque, Bernardo, a areia da ampulheta está acabando. É olha só, verdade. passou. Estouramos o tempo. Olha que maravilha. Então, para você, ouvinte, que se interessou bastante esse tema, também queremos te convidar para que você volte, né, e ouça, né, o nosso primeiro episódio. Eu vou passar a palavra para as suas considerações finais, Bernardo. Não, é isso mesmo. O que o Marcos falou, eu faço das palavras do professor Marcos as minhas. Estude, busque se aprofundar. Isso aqui é terrivelmente importante, é fascinante. É muito difícil ficar entediado com esse assunto. Então venha, se você se interessou, venha, se matricule, faça as matérias aqui no Servo de Cristo, principalmente as matérias com o professor Marcos. As maiores turmas aqui do seminário são de línguas do grego. Isso é um milagre, é um avivamento, né? Então venha, participe. E eu agradeço mais uma vez, Marcos, sempre muito bom interagir com você. Bater esse papo foi muito revigorante para mim. E é isso, a gente segue à disposição e continua aqui a nossa conversa aqui na vida aqui do seminário. Essa é uma característica do Seminário Teológico Servo de Cristo, dar ferramentas apropriadas para a produção de teologia bíblica, porque nós entendemos que a fluência acadêmica inicia com a revelação, com o texto. Esse é o nosso compromisso, por isso os nossos professores, o Bernardo está falando de mim, mas ele é um doutor, conhece o hebraico, conhece o grego, e isso é fundamental. E, gente, não é um bicho de 7 cabeças, hein, Bernardo? Não, é possível, é fácil. Eu tenho uma máxima, né, Bernardo? Que é o seguinte, só que tem um detalhe, presta atenção na minha frase, estudar grego, mamãozinho com açúcar, né? Isso. Claro, o grego tem a sua complexidade, né? Mas enfim... o professor ajuda também, eu vou falar para vocês, o professor ajuda. Mas o Bernardo, você, além de ser muito querido dos alunos, tem assim se debruçado, eu assim, uma coisa que eu assim digo, né, de uma maneira assim até que eu admiro, né, um coração quebrantado, pessoas que têm um compromisso com Cristo, com a palavra, mantêm a humildade, né, se acha a bola da vez, enfim. Mas, deixando de rasgar cedo aqui, eu quero agradecer, né, você ter acessado, você estar conosco. É um grande privilégio para nós e que você siga realmente nesse compromisso de se manter com o coração em Cristo. Que Amém. Deus te abençoe sempre. Amém. Sobre a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. A todos nós. Deus abençoe, Marcos. Tchau, tchau. Você escutou o podcast Servo de Cristo. Para mais informações, acesse o site www.servodecristo.org.br.